Talmidim de Cristo apresenta a série de sermões de John Wesley. Sermão 3. Desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te alumiará. Efésios 5, versículo 14. Pregado no domingo, 4 de abril de 1742, perante a Universidade de Oxford. Discorro sobre estas palavras com auxílio de Deus, com o objetivo de 1. Descrever os que estão adormecidos, a quem o texto se dirige. 2. Reforçar a exortação: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. 3. Explanar a promessa feita àqueles que despertarem: Cristo te alumiará. Parte 1. Dos adormecidos. Primeiramente, tratemos dos adormecidos mencionados no texto. Aqui, dormir refere-se ao estado natural em que o homem se encontra, mergulhado em uma profunda inconsciência da alma. É nessa condição que o pecado de Adão corrompeu todas as partes do ser humano, manifestando-se na indolência, na preguiça, na falta de compreensão e na insensibilidade à sua verdadeira condição. Este estado acompanha todo o homem desde nascimento, mantendo assim até que a voz de Deus o desperte. Disse: aqueles que dormem, dormem de noite. O estado natural do homem é de profunda obscuridade, semelhante à condição em que as trevas cobrem a terra e uma noite densa envolve o povo. O pecador, mesmo possuindo certo conhecimento sobre outras coisas, não se conhece verdadeiramente. Ele não sabe que é um espírito caído, cuja necessidade primordial é erguer-se da sua queda e recuperar a imagem de Deus, com a qual foi criado. Não percebe a carência da única mudança interior efetiva, aquele nascer de cima, simbolizado pelo batismo, que inaugura a renovação total e a santificação de espírito, alma e corpo, sem a qual ninguém alcançará a Deus. Apesar de estar carregado de enfermidades e deficiências espirituais, o pecador se julga em perfeita saúde. Mesmo que esteja preso em prisões de aço e miséria, ele se diz livre, proclamando paz, paz. Ao mesmo tempo, o diabo, qual homem fortemente armado, detém totalmente sua alma. Ele repousa como se estivesse em segurança, enquanto o inferno se agita sob seus pés, e o abismo, de onde ninguém jamais retorna, se abre para devorá-lo, sem que o próprio homem perceba o fogo que arde ao seu redor. Assim, entende-se por adormecido aquele pecador que se contenta com seus próprios pecados, que aceita viver e morrer sem jamais refletir a imagem de Deus. Esse indivíduo ignora sua enfermidade e o único remédio capaz de curá-lo. Ele nunca atendeu à voz de Deus que o exorta a fugir da ira vindoura e jamais percebe que está exposto ao perigo do fogo infernal. Nunca clama, no íntimo: o que devo fazer para me salvar? Mesmo quando o pecador não exibe vícios ostensivos, seu sono se torna, na prática, o mais profundo. Seja ele um adepto de uma religião pacífica e racional, seguindo os costumes de seus pais, ou mantendo uma ortodoxia zelosa, ou até justificando-se em esforços próprios para conquistar sua própria justiça, seu estado de sono é profundo. Ele é aquele que tem a forma da piedade, mas nega o poder que dela deveria fluir, tratando a verdadeira piedade, sempre que se manifesta, como mera extravagância ou ilusão. O infeliz que engana a si mesmo agradece a Deus por não ser como os demais homens, que são notoriamente adúlteros, injustos e ladrões. Ele se orgulha de jejuar 2 vezes por semana, de utilizar todos os meios de graça, de frequentar a igreja com assiduidade, de participar dos sacramentos e de pagar o dízimo de tudo o que possui. Faz todo o bem que pode, na aplicação rigorosa da justiça da lei, é irrepreensível. Porém, embora não lhe falte a aparência externa de piedade, falta-lhe a essência poderosa do cristianismo, a vitalidade e a transformação genuína. O verdadeiro cristão desse tipo, mesmo que possa ser altamente estimado pelos homens, é para Deus uma abominação e herdeiro dos lamentos que o Filho de Deus pronunciou, lamentos que ontem foram denunciados, hoje são verberados, e no futuro, serão estigmatizados para sempre contra os escribas e fariseus hipócritas. Ele é como aquele que limpa apenas o exterior do copo e do prato, enquanto seu interior permanece repleto de imundície. Seu íntimo sofre de uma enfermidade horrível, de modo que, apesar de uma boa aparência externa, é como um sepulcro branqueado que, embora formoso por fora, esconde ossos, cadáveres e toda a podridão em seu interior. Os ossos ainda se mantêm úmidos e os nervos e a carne os envolvem, mas não há nenhum sopro do Espírito do Deus vivo. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pois, conforme já dizia, vós sois de Cristo, se o Espírito de Deus habita em vós. Se isso não ocorre, Deus sabe que vocês ainda permanecem mortos. Esse é outro aspecto do adormecido. Ele habita um mundo de mortos,
mesmo sem perceber. Ele está morto para Deus, morto em delitos e pecados. Ter a mente carnal é, de fato, viver em morte. Como está escrito: por um homem entrou o pecado no mundo, e, pelo pecado, a morte. Assim, a morte veio a todos os homens. Essa morte não é apenas temporal, mas também espiritual e eterna. Ele perde a vida da sua alma, morre para Deus, é separado dele, fonte essencial de vida e de felicidade. Assim, a união vital entre nossa alma e Deus foi inicialmente rompida. Embora vivamos, estamos, na verdade, em estado de morte espiritual. Permaneceremos assim até que o segundo Adão se manifeste como o Espírito que traz vida, até que ele levante dos mortos aquele que está morto em pecado, nos prazeres, nas riquezas e nas honras. Antes que uma alma possa viver de fato, o pecador precisa ouvir, prestar atenção, à voz do Filho de Deus, tomar consciência de seu estado de perdição e receber a sentença de morte. Ele reconhece que está morto, embora ainda vivo, morto para Deus e para todas as coisas dele, sem a força para praticar as ações de um cristão vivo, como um corpo morto não consegue cumprir as funções de um ser vivo. É certo que aquele que está morto em pecados não tem seus sentidos espirituais afinados para discernir o bem do mal. Embora possua olhos, não vê, embora tenha ouvidos, não ouve. Ele nunca experimentou, provou e percebeu que o Senhor é benigno. Jamais viu a Deus, nem ouviu a sua voz, tampouco teve contato com o Verbo da vida. Em vão ecoam em volta do nome de Jesus, como se fosse unguento derramado, com vestimentas impregnadas de mirra, áloe e cássia, porque a alma que dorme o sono da morte não capta tais realidades. O coração deste adormecido perdeu a sensibilidade e não compreende nada sobre as verdades espirituais. Sem reter o conhecimento que vem do Espírito de Deus, o homem natural não absorve as coisas espirituais, e tão longe está de aceitá-las, que o que é percebido de forma espiritual lhe parece meramente loucura. Não contente em ser profundamente ignorante sobre as coisas de Deus, ele chega até mesmo a negar sua existência. Para ele, toda sensibilidade espiritual é a mais completa loucura. Ele questiona: como podem ser essas coisas? Como alguém saberá que está realmente vivo para Deus? Como sabemos que nosso corpo está vivo? A fé, afinal, é a vida da alma. Se você tem essa vida pulsante em si, não precisa de milagres para confirmar sua existência, porque o controle do Espírito, aquela divina consciência, testifica de Deus de forma muito mais valiosa do que qualquer testemunho humano. Se o Espírito não testemunhar agora, em seu próprio Espírito, que você é filho de Deus, que ele o convença, a você, pecador ainda adormecido, de que, pela demonstração do seu poder, você é filho de Deus e não filho do diabo. Oh, se agora se levantasse um clamor, se um tremor fizesse os ossos se unirem, invocando os quatro ventos: venham, ó sopro, e soprem sobre esses despojos para que ganhem vida. Mas, não endureça seu coração, resistindo ao Santo Espírito, que vem para convencê-lo do pecado por não acreditar no nome do Filho unigênito de Deus. Parte 2. A exortação reforçada. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Deus agora te chama, por meio da minha voz, ordenando que você, espírito decaído, reconheça de uma vez sua verdadeira condição e a única coisa que realmente importa nesta vida. Pergunto: o que você está esperando, ó adormecido? Levante-se. Clame ao seu Deus, para que ele atenda a você e o livre da ruína. Imagine, uma tempestade feroz se forma sobre você, enquanto você permanece afundado nas profundezas da perdição, no abismo do juízo de Deus. Se você deseja escapar desses perigos iminentes, arranque-se desse estado. Examine a si mesmo para não ser julgado depois pelo Senhor. Desperte. Levante-se neste exato momento, para que não precise, no futuro, beber da taça do furor do Senhor. Mova-se imediatamente ao encontro do Senhor, para que ele, sendo a sua justiça, possa salvá-lo. Levante-se do pó. Que o tremor da tempestade divina o sacuda, e que, ao clamar, com a urgência de um carcereiro despertando prisioneiros, você pergunte: o que devo fazer para ser salvo? E não descanse até chegar à fé em Jesus, uma fé que é dom do Senhor pelo poder do Espírito. Se, entre vocês, alguém pensa que não tem nada a ver com essa exortação, saiba que eu lhe dirijo uma mensagem pessoal de Deus. Em nome dele, eu lhe ordeno: fuja da ira que se aproxima. Visualize sua alma entregue à condenação. Veja a imagem de Pedro, preso numa masmorra escura, algemado entre soldados, com sentinelas vigiando a porta. A noite está avançada e a manhã se aproxima,
e você, nesse exato momento, seria levado para execução. E mesmo diante desse perigo mortal, você dorme profundamente, repousando nos braços do diabo, à beira do abismo, nas fauces da condenação eterna. Que o anjo do Senhor desça sobre você, e que a luz divina penetre na sua prisão espiritual. Que você sinta a carícia da mão poderosa que o levanta, dizendo: levanta-te depressa, coloque suas vestes, calce seus sapatos, tome seus mantos e siga-me. Desperte, Espírito eterno, do seu sono de falsa felicidade terrena. Você não foi criado por Deus para viver para si mesmo. Portanto, não pode encontrar repouso neste mundo. Volte, peregrino, e retorne para o seu verdadeiro lar. Você é apenas um viajante por este mundo, uma criatura temporária, em trânsito rumo a um destino inalterável. Apresse-se! A eternidade está próxima, e seu destino eterno, seja de felicidade ou de miséria, depende deste momento. Em que estado está a sua alma? Se Deus, neste exato instante, exigisse, você estaria pronto para se apresentar diante dele, mesmo sabendo que seus olhos são puros o suficiente para ver a iniquidade? Você está preparado para ser parte da herança dos santos em luz? Lembrou de combater o bom combate e guardar a fé? Recuperou a imagem de Deus em justiça e verdadeira santidade? Despojou-se do velho homem para se revestir do novo? Está verdadeiramente unido a Cristo? Você tem óleo na sua lâmpada? Tem graça no coração? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Em sua essência, há a mesma mente que houve em Cristo Jesus? Você é, de fato, um novo ser cristão? Aquilo que era velho passou e todas as coisas se fizeram novas? Você participa da natureza divina? Sabe que Cristo está em você, a não ser que você seja reprovado. Você entende que Deus habita em você, e você nele, pelo Espírito que ele lhe concedeu. Você reconhece que seu corpo é templo do Espírito Santo, que você recebeu por meio de Deus. Tem em si o testemunho desse Espírito, garantia de sua herança? Caso não reconheça, pode ser que sequer saiba que há um Espírito Santo. Se você se ofende com estas verdades, fique certo, é porque ainda não é cristão, nem deseja verdadeiramente sê-lo. Até mesmo suas orações acabam se tornando pecado, e você chega a zombar de Deus, enquanto suplica a inspiração do Espírito Santo, sem sequer crer que há algo de real nessa comunicação. Fundado na autoridade da Palavra de Deus e da nossa Igreja, repito, você recebeu o Espírito Santo? Se não o recebeu, você ainda não é cristão, pois o verdadeiro cristão é aquele ungido com o Espírito Santo e com poder. Você ainda não participou da religião pura e imaculada. Sabe o que é essa religião? É a participação na natureza divina, a vida de Deus dentro da alma, Cristo formado no coração, Cristo em você, a esperança da glória, felicidade e santidade, o céu começando aqui na terra, o reino de Deus em você, que não consiste em bens materiais, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo, um reino eterno estabelecido em sua alma. A paz de Deus que excede toda compreensão, um gozo indescritível e cheio de glória. Você sabe que em Jesus Cristo nem a circuncisão importa, mas a fé que opera por amor. Mas será que isso é suficiente para ser uma nova criatura? Você sente a necessidade de uma transformação interior, de um renascimento espiritual, de uma vida que substitua a morte? Está absolutamente convencido de que sem essa mudança ninguém poderá ver a Deus? Você está trabalhando, com toda a sua diligência, para cumprir sua vocação, para exercer sua salvação com temor e tremor, lutando para entrar pela porta estreita? Está verdadeiramente preocupado com sua alma? E poderá dizer, diante do escrutador de corações: Senhor, Tu és aquele que eu esperava há muito tempo. Tu sabes de tudo. Tu sabes que quero te amar. Você espera ser salvo, mas sobre o que se apoia essa esperança? Será por não ter causado prejuízo, por ter praticado muito bem, ou por se considerar superior, mais sábio, erudito, honesto, admirável e de reputação ilibada? Ai! Tais razões jamais o levarão a Deus, pois são tão vãs quanto a própria vaidade. Você não conhece Jesus Cristo, a quem Deus enviou? Ele ensinou que pela graça sois salvos por meio da fé. Nada disso vem de vocês, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Você não recebeu a palavra fiel, que declara: Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Você não entendeu que não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento? Talvez você estivesse,
em tempos passados, perdido, morto, condenado, sem reconhecer sua queda e suas misérias. Você é pobre de espírito, clamando a Deus, mas rejeita todo o conforto. É como o pródigo que, ao se dar conta de si mesmo, acaba sendo considerado desvairado pelos que ainda se alimentam do que lhe restou. Você deseja viver de maneira piedosa em Cristo Jesus, mesmo que sofra por isso? Há quem fale mal de você por causa do Filho do Homem. Que, através de todo esse questionamento interno, você ouça a voz que desperta os mortos e sinta o impacto da palavra que quebra a resistência. Se vocês ouvirem sua voz hoje, não endureçam seus corações. Agora, desperta, tu que dormes nessa inconsciência da morte espiritual, para que não permaneça no tormento eterno. Reconheça seu estado de perdição e levante-se da morte. Deixe para trás os velhos companheiros do pecado. Siga Jesus, deixando que os mortos enterrem os seus mortos. Salve-se, desta geração perversa, saia do meio deles e se separe, não tocando nas coisas impuras, e o Senhor o acolherá. Cristo te alumiará. Parte 3. Exposição da promessa. Chego, finalmente, à promessa encorajadora. Quem obedecer à chamada de Deus não buscará a sua face em vão. Se agora você despertar e se levantar dos mortos, o Senhor correrá para te iluminar. O Senhor te concederá graça e glória. A luz da sua graça se manifestará aqui agora, e a luz da sua glória brilhará quando você receber a coroa eterna. Sua luz romperá como a aurora e suas trevas se dissiparão, como no meio-dia. Deus, que faz sua luz brilhar em meio às trevas, iluminará seu coração para revelar a glória de Deus na face de Jesus Cristo. No interior de você, o temor do Senhor fará o sol da justiça se levantar, trazendo a salvação com suas asas. Naquele dia, ouvirás: levanta-te, e brilha, pois tua luz chegou, e a glória do Senhor resplandece sobre ti. Pois, Cristo se revelará em você, ele é a verdadeira luz. Deus, que é a luz, entregará a si mesmo a todo pecador que despertar e anelar por ele. Você se tornará um templo do Deus vivo, Cristo habitará em seu coração pela fé. Firmado e arraigado no amor, você compreenderá, junto com todos os santos, o alcance, a largura, a profundidade e a altura do amor de Cristo, um amor que excede toda compreensão. Observem, irmãos, qual é a nossa vocação. Somos chamados a ser a morada de Deus, através do seu Espírito. Ao permitir que o Espírito habite em nós, tornamo-nos capazes, desde já, de viver em santidade e de participar da herança dos santos na luz. São promessas incrivelmente vastas que já se cumprem entre nós, os que cremos, pois, pela fé, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito de Deus, a essência de todas as promessas, para que possamos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. O Espírito de Cristo é o grande presente que Deus prometeu ao homem em inúmeras ocasiões. Desde a glorificação de Cristo, essas promessas vêm sendo cumpridas. Ezequiel 36, versículo 27 diz: Porei o meu Espírito em vocês e os farei andar segundo os meus estatutos. Isaías 44, versículo 3 diz: Derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre sua descendência e a minha bênção sobre os seus filhos. Todos vocês podem ser testemunhas vivas dessa verdade, da remissão dos pecados e do dom do Espírito Santo. Lembre-se, se você pode crer, tudo é possível para aquele que crê. Quem dentre vocês teme ao Senhor, mesmo andando nas trevas sem luz? Eu lhe pergunto, em nome de Jesus, você acredita que o braço de Deus nunca se enfraqueceu? Crê que ele continua poderoso para salvar, assim como foi ontem, hoje e para sempre? Confia que ele possui o poder, sobre esta terra, de perdoar pecados. Filho, tenha coragem, seus pecados já foram perdoados. Deus, por amor a Cristo, perdoou você. Receba esse dom não como uma mera palavra humana, mas como a palavra de Deus, que é a verdade. Assim, você será justificado livremente pela fé, será santificado por essa fé em Jesus, e sobre você será colocado o selo divino, comprovando que Deus nos concedeu a vida eterna, e que essa vida está em seu Filho. Meus irmãos, permitam que eu fale abertamente, apesar de eu pertencer, talvez, a uma posição humilde na igreja. Que sua consciência, através do Santo Espírito, confirme que essas verdades são reais, caso já tenham experimentado a bondade do Senhor. Esta é a vida eterna, conhecer o único e verdadeiro Deus e Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Esse conhecimento experiencial, e somente esse,
configura o verdadeiro cristianismo. Quem recebe o Espírito Santo é verdadeiramente cristão. Quem não o recebe, não o é. Não se pode receber o Espírito e, depois disso, não conhecê-lo. Naquele dia, saberão que estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Esse é o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele habita em vocês e permanecerá com vocês. João 14, versículo 17. O mundo não pode aceitar esse Espírito. Ao contrário, enquanto debate e blasfema, rejeita por completo a promessa do Pai. Todo espírito que não confessa esse Espírito não é de Deus. Sim, este é o espírito do Anticristo, sobre o qual já ouviram que virá, e que, de fato, já está presente. Quem negar a inspiração do Espírito Santo, ou rejeitar a comunicação do Espírito de Deus como o privilégio comum dos crentes, a bênção do Evangelho, esse ato anula toda a verdade e promessa de Deus. Nossa querida Igreja ensina claramente sobre sentir o Espírito de Cristo, de ser movido pelo Espírito Santo, e de reconhecer que não há outro nome senão o de Jesus para receber vida e salvação. Ela orienta cada um a pedir a inspiração do Espírito Santo e a encher-se do Espírito. Ainda, proclama que todo presbítero eleito entre seus membros recebe o Espírito Santo pela imposição das mãos. Negar qualquer uma dessa verdade é renunciar tanto à Igreja da Inglaterra quanto a toda a revelação cristã. A sabedoria de Deus sempre foi vista pelos homens como loucura. Não é surpreendente que o grande mistério do Evangelho esteja oculto aos sábios e entendidos, tal como esteve nos tempos antigos, e que hoje, o Evangelho seja quase universalmente negado, ridicularizado e desacreditado como delírio, a ponto que todos aqueles que ainda ousam confessá-lo sejam chamados de loucos e fanáticos. Essa decadência reflete a apostasia generalizada, que vemos se espalhando por todas as condições sociais. Percorra as ruas de Jerusalém, tanto nas partes baixas quanto nas altas, e veja se encontra alguém que ame verdadeiramente ao Senhor seu Deus com todo o coração e o sirva com toda a força. Nossa terra geme, e não devemos desviar o olhar. Em meio à iniquidade que se transborda, com tanta vilania cometida impunemente, seja pelos juramentos, maldições, profanações, blasfêmias, mentiras, calúnias, violação do sábado, bebedice, vingança, prostituição, adultério e outras impurezas, resta-nos a reflexão. Mesmo entre aqueles que se mantêm longe das abominações mais visíveis, há, em seu íntimo, ira, orgulho, preguiça, egoísmo, indolência, luxúria, indolência, cobiça, ambição, sede de louvor e amor ao mundo. Pouco há de verdadeira religião, pois, onde está quem verdadeiramente ama a Deus ou ao próximo conforme o mandamento do Senhor? De um lado, estão os que não têm nem a forma da piedade, do outro, os que possuem apenas aparência, e são como sepulcros abertos ou branqueados. Assim, em qualquer reunião, seja num culto ou em público, percebe-se que, de um lado, estão os saduceus, e, do outro, os fariseus. Uns negligenciam a religião, como se não houvesse ressurreição, nem anjos, nem espírito. Outros a reduzem a meras formalidades, praticando cerimônias sem fé genuína, sem amor a Deus ou deleite no Espírito Santo. Que Deus nos reserve, a nós que nos encontramos aqui, um favor especial. Irmãos, meu desejo e minha oração a Deus, em benefício de vocês, é que sejam salvos dessa onda de iniquidade, e que os orgulhosos se contenham aqui. Entretanto, a realidade é que muitos aqui não estão preservados em pureza. Somos nós também corruptos, abomináveis, e poucos são os que verdadeiramente entendem, que adoram a Deus em espírito e verdade. Somos uma geração cujos corações não estão firmemente enraizados em Deus. Deus nos qualificou como o sal da terra, mas, se o sal perder seu sabor, ele não serve para nada, a não ser descartado e pisado pelos homens. E o Senhor não deixará de visitar esses fatos. Minha alma não se vingará de uma nação como essa. Não sabemos quanto tempo falta até que ele ordene, com a espada, que a espada fira através desta terra. Deus nos concedeu muito tempo para arrependimento. Por este ano também ele nos concederá um prazo, avisando-nos com trovões, pois seus juízos estão proclamados em toda a terra. Temos motivos para esperar que, se não nos arrependermos e realizarmos nossa primeira obra, ele venha rapidamente e retire nosso candeeiro do lugar, entregando a obra de Deus a outros que a conduzam. Talvez estejamos resistindo ao derradeiro esforço da graça divina para nos salvar, quase enchendo nosso limite de iniquidades, rejeitando o conselho de Deus e expulsando seus mensageiros. Ó Deus, lembra-te de tuas misericórdias mesmo em meio à ira. Seja glorificado em nossa correção,
e não em nossa perdição. Que atendamos à sua correção. Agora, com os juízos proclamados na terra, que os habitantes aprendam a praticar a justiça. Meus irmãos, é hora de despertarmos do nosso sono, antes que soe a grande trombeta do Senhor e nossa terra se converta em um campo de sangue. Que possamos ver, com rapidez, o que assegura paz antes que essas oportunidades se esvaírem. Volta-te para nós, ó bom Deus, e cesse tua ira. Ó Senhor, olha dos céus, visita tua vinha, faz-nos conhecer o tempo da tua visitação. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, para a glória do teu nome. Liberta-nos e tenha misericórdia de nossos pecados, para que não nos afastemos de ti. Faça-nos viver, para que possamos invocar o teu nome. Volta-te, Senhor Deus dos exércitos. Mostra-nos a luz do teu rosto e seremos curados. Agora, aquele que é capaz de fazer muito mais do que podemos pedir ou imaginar, conforme opera em nós, a ele seja dada a glória na Igreja por Jesus Cristo, para todos os tempos, até a consumação dos séculos. Amém. Talmidim de Cristo apresentou o Sermão 3 de John Wesley. Desperta, tu que dormes. Na descrição do vídeo disponibilizamos links de livros que indicamos para um conteúdo cristão relevante. Divulgue esta mensagem, curta, comente e compartilhe este vídeo. A seguir, notas sobre o sermão. Este sermão foi pregado por Charles Wesley, perante a Universidade de Oxford. Seu biógrafo diz: é duvidoso que qualquer sermão em inglês, ou em qualquer outra língua, tenha tido tantas edições, ou que, pelo menos, tenha feito tanto bem espiritual. O leitor atento observará a notável semelhança ao estilo de John Wesley, e ao mesmo tempo, os vários pontos de diferenciação. Em ambos as sentenças são curtas, claras e expressas com firmeza. Não há superfluidade de palavras, nem redundâncias de qualquer espécie. John Wesley, com especialidade, tornou-se notável pela simplicidade de seu falar. Ninguém, mesmo entre os incultos, pode deixar de entender o significado do que ele diz. Neste particular, os dois irmãos concordavam, opondo-se ambos ao estilo literário então predominante. Linguagem afetada, introdução de palavras latinas em lugar de vocábulos ingleses, que podiam melhor expressar o pensamento, escolha de longas, difíceis e raras expressões de origem clássica, muitas vezes usadas em acepção diferente da que intentavam traduzir, dicção empolada e florida, recheada de muitas citações do latim e do grego, duras de entender pelo comum. Tais eram os defeitos de estilo peculiares ao século XVIII. Frequentando as prisões, os enfermos e os pobres de Oxford, os irmãos Wesley aprenderam a evitar esse pomposo estilo de pregar e escreve. Como o único motivo era fazer o bem, e fazer o bem primeiro aos mais necessitados, a pobre e negligenciada ovelha perdida de Israel, esse modo simples de falar e escrever lhes granjeou o favor das massas populares. Ao mesmo tempo, pela atenção dada à lógica, como ciência destinada a ser estudada e praticada, os Wesley se tomaram intensamente qualificados para defender as doutrinas que constituíam matéria de seu ensino. Neste sermão o pregador mostra um cabedal maior de expressões poéticas do que é usual nos escritos de seu irmão. Mas as grandes verdades eram comuns a ambos: arrependimento para com Deus, fé em nosso Senhor Jesus Cristo e regeneração pelo Espírito Santo.